Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde a todos. Aqui estamos de volta com o nosso canal Reflexões Espiritualistas para trazer para vocês mais um capítulo desse lindo livro aqui chamado Mais Perto, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier. Tá certo? É um vídeo muito rápido. São apenas 3 slides, mas tenho certeza que servirão de pílulas de luz para vocês aí. É o que eu posso trazer para vocês, essas poucas migalhas do meu coração, ainda tão carente de ensinamento tanto quanto eu necessite, né? Lembrando que nós temos então esse canal aí, Reflexões Espiritualistas, que se dedica totalmente à divulgação dos temas associados à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus e a temas espiritualistas de maneira geral. Mas, na verdade, desde que nós começamos aqui, nós estamos sempre trazendo para vocês temas ligados especificamente à doutrina espírita mesmo. Nós já temos mais ou menos mais de 1.000 e poucos seguidores, aí, 1.200 seguidores. Então lembro a todos que aqueles que gostarem do conteúdo do canal, gostarem do vídeo, se inscrevam no sininho que está aqui no link de notificação, deixe o seu like e acione aquele sininho para que vocês recebam sempre novos vídeos quando nós gravarmos. Desta forma vocês estarão ajudando não a mim, mas aqueles que mais necessitam desse tipo de conteúdo nos dias de hoje, que sem dúvida nenhuma são dias bastante complicados, para dizer o mínimo, e difíceis para muitas e muitas pessoas, tá certo? Então, vamos sem mais delongas ao título do nosso vídeo, que se chama Doadores de Paz. Olha como nós precisamos disso nos dias de hoje, vocês não acham? Se vocês concordarem comigo, deixe o seu like aí. Se vocês concordarem que a gente precisa, o mundo, o país, nós todos, precisamos de mais e mais pessoas que sejam doadores de paz, tá certo? E não do ódio, e não da violência, e não da morte, e não da raiva. Enfim, nós temos que trabalhar por um mundo melhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Como eu disse, trazendo poucas migalhas de luz da minha parte, mas luzes muito esclarecedoras da parte do nosso Emmanuel e Chico Xavier. Então, vamos lá, Como eu disse, é bem rapidinho. E ele fala o seguinte: doadores de paz. Primeiro ele coloca aqui para nós um trechinho do Evangelho de Mateus 10:34, na qual Jesus disse o seguinte: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Assim, à primeira vista, quando você lê isso aqui destacado do contexto, parece estranho, dizer que Jesus não veio trazer a paz, mas a espada. Isso, inclusive, está dentro de um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo Allan Kardec, chamado Moral Estranha. Mas vocês vão ver que é muito fácil de entender com os esclarecimentos que o Emmanuel nos traz aqui. Então, vamos entender direitinho esse conceito que nós estamos falando. Então ele diz assim: os obreiros da paz, ou de paz, são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Esteios benditos, o que é isso? É aquele que transmite para os demais um caminho seguro, um caminho bendito, um caminho mais fácil de trilhar. Quem são eles? São os que falam na concórdia, os que escrevem concitando a serenidade, os que pregam a necessidade de entendimento, os que exortam a harmonia
e os que trabalham pelo equilíbrio. Além disso, ele diz assim, voltando aqui, então, esses são aqueles que o Emmanuel classifica como os obreiros da paz. São aqueles que trazem a concórdia, a serenidade, o entendimento, a harmonia e que trabalham pelo equilíbrio humano. E não o contrário. Eu não vou me desdizer, porque eu já disse, aqueles que incitam discursos de ódio, aqueles que trabalham pelo desequilíbrio, pela desarmonia, pela luta fratricida, pelo embate entre irmãos e irmãs. Esses não estão trazendo a paz. Estão trazendo um outro tipo de violência, que é uma violência moral muito grande, quando não física. Mas o Emmanuel vem esclarecer para nós mais o seguinte: os verdadeiros pacificadores, no entanto, compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e por isso mesmo não ignoram que ela é construída, laboriosamente construída por aqueles que se dedicam à edificação do reino de amor entre as criaturas, tais quais sejam os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações. Quantas e quantas pessoas são vistas carregando as dificuldades nos ombros para aliviar as preocupações de um familiar, de um semelhante, de um amigo. Os que aguentam sozinhos, muitas vezes, pesados sacrifícios para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia. Então são aqueles pais de família ou mães de família que trabalham sozinhos muitas vezes, suportando elevada carga de sacrifício para que o resto da família tenha um pouco de felicidade, um pouco menos de aflição, um pouco menos de angústia. São os que procuram esquecer-se para que os outros se façam favorecidos ou destacados. É aquele que, andando de um sapato na rua, vê alguém sem sapato, tira o próprio sapato e dá para o outro que não tem nenhum, e volta descalço para casa. Uma das mensagens que eu li do livro Lar Oficina, um jovem fazia isso, com pouca idade, adolescente. Ele não podia ver um pobre descalço na rua, que ele já tirava o tênis dele. A mãe dele que nos contou, no livro Lar Oficina, esses episódios. Ele não podia ver uma pessoa descalça, ele tirava o tênis dele. A mãe dele tinha que comprar tênis toda vez para ele, porque ele não podia ver alguém sem sapato, ele já tirava. E era um jovem ainda. Então já tinha a bondade, a fraternidade dentro do seu próprio coração, sem que ninguém tivesse ensinado isso para ele. Então são aqueles que procuram esquecer-se para que os outros se façam favorecidos ou destacados. Quantas famílias também os pais lutam por anos, dezenas de anos, décadas, para que um filho, dois possam estudar, se formar advogados, se formar médicos. Eu tenho exemplos assim que eu não vou citar, porque senão vocês vão logo desconfiar quem são. As pessoas que trabalharam de forma humilde muito tempo na vida para que os filhos se virassem advogados, médicos, professores, tivessem uma profissão. São milhares de exemplos assim no nosso planeta, nos dias de hoje. Então existem coisas boas, são os doadores de paz que o Emmanuel está falando aqui. Então ele continua dizendo alguns exemplos mais. Os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sentem dispensados para que haja mais amplas facilidades no caminho dos semelhantes. Eu me lembro uma vez, eu não sei se já contei, mas se já contei, conto de novo. Uma vez meu pai ia fazer um cateterismo lá no Hospital da Beneficência Portuguesa.
Esse hospital é mantido pela família Votorantim. Eu estava saindo logo cedo para ir para o trabalho, tinha ficado a noite lá com meu pai, minha irmã ia me substituir, quando eu vejo entrando dentro do hospital o Antônio Hermínio de Moraes, que eu acho que já desencarnou até. Ele chegava às 6 horas da manhã para fazer o trabalho administrativo, caritativo do Hospital Beneficência Portuguesa, para depois, 9 horas da manhã, ele aparecer lá no trabalho na Votorantim. Vocês entendem? Então é aquela pessoa, como diz o Emmanuel aqui, que já está dispensada desse trabalho, mas ele não descansava, porque ele queria proporcionar aos outros um hospital de excelência. E tem tantos outros exemplos assim, né, gente? Que a gente poderia ficar horas aqui falando. Então, fechando esse capítulo, porque essa aqui é a última lâmina que nós vamos ler, ele diz assim, o Emmanuel: em certa ocasião, disse-nos Jesus: eu não vim trazer a paz à terra, e sim a divisão, ou a espada. Entretanto, em outro lance dos seus ensinamentos, afirmou-nos convincente: a minha paz vos dou, mas não vô-la dou como o mundo a dá. O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que para sermos construtores da paz é preciso doar-lhe o bálsamo vivificante em favor dos outros, conservando bastas vezes o fogo da luta pelo próprio burilamento no fechado recinto do coração. Então, Cristo veio dizer que ele não veio trazer essa paz mundana, essa paz que é à custa do ódio, do sacrifício de alguém, a paz que muitas vezes é deitada sobre cadáveres em lutas praticidas ou guerras, mas a paz daquele que sabe que nasce no íntimo do seu próprio coração, para poder doar para alguém o bálsamo vivificante. O que é bálsamo vivificante? É aquele que vivifica, aquele que transforma a criatura melhor, né? Em favor dos outros. Muitas e muitas vezes, conservando lá no íntimo do seu coração, né, a luta para sua melhoria íntima, né? Ele chamou a fuga da luta pelo próprio burilamento. Então é isso, é aquela pessoa que exteriormente dá alguma coisa de bom para os outros, mas continua travando uma luta contra si mesmo, para se melhorar, para ser uma pessoa melhor do que foi ontem, né? Seguramente amanhã melhor do que hoje. E assim é que nós vamos melhorando na vida, gente. Então, sejamos nós também doadores da paz, mas a paz do Cristo, a paz que é baseada na fraternidade, no amor ao próximo, no entendimento, né? A paz que é fruto de um esforço íntimo, muitas vezes esquecendo a nós mesmos e nos doando mais ao nosso semelhante. Tá bom? É isso aí, minha gente. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Deixo para vocês mais essa pílula de luz aí, para que vocês tenham um ótimo início de semana. Tchau.